Doutora Regiane, bom dia. Bom dia. Eu tenho um texto aqui, bem curioso, que fala sobre ele. Ó, Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas. Mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão, irresponsável, mas os deuses não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais conseguiu voltar para a anônima multidão de onde vinha. A fama que o havia salvo da miséria tornou-o prisioneiro. Maradona foi condenado a se achar Maradona e obrigado a ser a estrela de cada festa, o bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Esse é um texto de Eduardo Galeano. Claro que a gente lamenta demais e só se pergunta o porquê lá atrás um homem com o porte físico que ele tinha, tanto pela frente, com tanta luz, não entrou nos eixos quando a vida deu sinais de que se ele tomasse outro rumo em relação à mudança de hábitos e tudo mais, porque é frase dele, eu era, sou e sempre serei um viciado em drogas, os homens no geral, como psiquiatra, analise esse contexto, se colocam num patamar de inconsequência muitas vezes em relação à prevenção por dizerem sou inabalável. Na verdade, Vanice, a gente tem que pensar que, principalmente aqui no Brasil, talvez na Argentina também, e nos países latinos isso é ainda mais vigente, é muito difícil você ter um homem que assume uma postura de maior fragilidade, né? Ele tem que ser o provedor, ele tem que ser aquele que está sempre segurando a barra. Muito macho, muito... Exatamente, isso acaba sendo uma coisa que é ligada à masculinidade, à capacidade de fazer, então isso gera uma sensação de não poder pedir ajuda. Muito embora eu acho que no caso do Maradona ele tenha procurado algumas vezes, né? Imagine a rede de apoio dele, de profissionais bárbaros, de médicos, enfim, nessa questão de terapia, tudo. Mas se a pessoa também não tiver da vontade própria, aquilo que vem de dentro, uma força absurda, também talvez não dê conta do recado. Que conselhos a gente pode dar para todos os homens que estiverem a par dessa nossa conversa, ou pela TV agora, ao vivo, ou depois compartilhada pela internet, sobre como ter uma vida longa, plena até o fim? Então, isso que você está falando é bem interessante, né? Porque quando a gente para pensar, se você olhar as estatísticas, os homens sempre vivem menos do que as mulheres, né? Na maior parte dos países. As mães se despedem dos filhos? Exato. Uma das causas dessa diferença entre a expectativa de vida do homem e da mulher é justamente o quanto a gente, como mulher, acaba acessando mais os serviços de saúde, acaba procurando mais atendimento médico. Se você for ver, né, as nossas mães e as pessoas que a gente conhece, as mulheres, geralmente elas têm um ginecologista que elas vão todo ano, né? Ou pelo menos uma vez a cada 2, 3 anos. Todo mundo já foi no ginecologista. Agora é muito raro você ver o homem procurar esse tipo de acompanhamento, de fazer um trabalho preventivo, de ter os seus exames olhados, de ter, né, o exame físico mesmo feito, de tirar uma história, de contar para o médico o que está passando na vida dele. Então isso faz com que muitas coisas não sejam pegas no momento inicial. A gente não consegue fazer diagnóstico precoce das coisas, né? E os problemas vão se acumulando. É como se a gente fosse o tempo todo jogando mais areia em cima desse montinho. E aí, quando ele procura uma ajuda, já está numa situação um pouco mais difícil. E quanto mais o tempo passa, mais complicado é da gente conseguir reverter, né? A gente está dentro do Novembro Azul, com foco sempre em evitar os tipos de câncer mais comuns, principalmente entre os homens. A ansiedade faz com que muito homem beba além da conta, fume além da conta. E aí, toda vez que eu entrevisto algum profissional do CEON, que mesmo que diga, ó, Vanice, eu tô aqui, né, para fazer alerta, tá nesse lance de pare de fumar, pare de beber. O psiquiatra tem como encaminhar esse paciente, fazer com que ele entenda que tomando um ansiolítico pode tudo ficar mais calmo. Até que ponto um medicamento entrar nessa história para acalmar os ânimos é importante. A autocobrança, ela gera muitas vezes um sofrimento grande, né? E os homens se cobram bastante. E essa ansiedade, ela, se não tratada, ela vai ir escapando por diversas laterais, né? Então é aquele momento em que a pessoa vai ficar irritada e vai gritar com os filhos,
vai brigar com a Explosiva. mulher, a gente tem um aumento aí de violência doméstica também relacionada com essa falta de busca de ajuda. E aí também tem o problema da bebida, né? Quando eu bebo eu consigo dormir melhor, quando eu bebo eu consigo conversar um pouquinho mais, eu fico mais solto, eu relaxo. Então essas coisas, elas são um indício de que alguma coisa está errada, né? Você sair e tomar sua cerveja com um amigo de vez em quando, tomar um copinho de cerveja aqui, um vinho ali, é uma coisa assim que é socialmente aceito e pode ser ok. Agora, beber todo dia, precisar disso para conseguir fazer as suas coisas, fazer o dia a dia render, é um sinal de que alguma coisa está muito errada. E aí, muitas vezes, se você procura uma ajuda especializada, vai num psiquiatra, toma uma medicação, vai num psicólogo, ou mesmo começa uma atividade física, cria um grupo legal de amigos, sai para dar uma pedalada, isso também ajuda muito a controlar os sintomas e isso aumenta a qualidade de vida e vida de qualidade dura mais, né? A gente vê bastante uma transformação em relação a essa postura de tudo bem, eu vou no urologista, eu vou fazer o meu teste lá do toque sem problema algum, vira motivo de piada, com bom humor, nas rodinhas entre os homens. Já houve um avanço em relação a essa questão de constrangimento? Eu acredito que sim, né? Eles estão chegando cada vez mais cedo no diagnóstico, né? A gente tem visto lá no hospital diagnósticos em pacientes mais jovens. Isso é muito bom porque a perspectiva de conseguir um tratamento que funcione é maior, né? E eu acho que cada vez mais, se a gente tiver inserção tanto nos programas quanto no dia a dia, a mulher pegar o marido pela mão e disser você vai fazer, aí no primeira vez é um pouco mais difícil e depois vai ficando mais natural, né? A gente vai percebendo que isso não muda o quanto o homem é homem, assim como o exame ginecológico não é uma coisa horrível, a gente passa da primeira vez meio sofrendo, depois de um tempo vai ficando normal, não fica? Super natural. Eu imagino que seja mais ou menos a mesma coisa. Tem que enfrentar esse receio e ir pela primeira vez. Outra questão também é quando, por exemplo, recebe o diagnóstico do câncer. A pessoa tem que ir para a linha de tratamento muito disciplinada, fazer as quimioterapias, tomar os remédios em casa também de outros problemas de saúde. E a gente vê que é muito, a esposa também muitas vezes fala, olha, o teu horário, coloquei o despertador tocar, você tomou ontem à noite o teu remédio? Olha, então vamos dobrar a dose hoje. Enfim, nessa parte da recuperação de uma doença, quando o sujeito já está doente, o quanto o psicológico dele conta para ter um resultado extraordinário? Muito. A gente não consegue avaliar, por exemplo, com trabalhos, exatamente como é que isso funciona, mas com certeza as pessoas que têm uma vontade de viver maior, que estão melhores do ponto de vista emocional, elas acabam conseguindo muitos resultados mais favoráveis, né? A gente sempre conhece uma história de algum familiar que perdeu alguém e aí ficou mais triste e quando ficou doente meio que desistiu, né? Sim. Então é nesse sentido ou não que a gente aceita a tem doença, fica naquela rejeição. Exato. O primeiro momento é um choque. É normal você não saber o que fazer. E aí você começa fazendo o que os outros mandam. Depois de um certo tempo isso começa a fazer uma parte fazer mais sentido, vai ficando mais fácil de aceitar. E aí a gente começa a tomar a proatividade de fazer aquilo que precisa ser feito por si mesmo, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente gostaria muito em medicina que fosse sempre, né? O Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, que é da prevenção de suicídio, o Novembro Azul, com essa questão do câncer de próstata e da saúde masculina, eles têm que se tornar o dia a dia das pessoas. A gente tem que lembrar que saúde é algo mais importante e que não é só não ter doença, é você estar saudável, é você se sentir bem, é você procurar ajuda quando você precisa, é você tentar levar uma vida boa, né? E o quanto isso é cada dia mais difícil, porque a gente se pesa demais e não se ajuda. E a influência da mente bagunçada também no corpo da gente. Quantas doenças psicossomáticas. Exato. Hoje a gente já vê provas, né, disso, comprovações, dizendo, olha, isso aqui tem algum gancho, tem a ver com tal. Então vamos, cuidar da cabecinha também. Com certeza, porque a gente só tem um corpo e a mente está dentro dele, né? Então a gente cuida da parte externa e da parte interna para conseguir ter uma vida mais plena. Doutora Regiane, muito obrigada.
Volte sempre, a gente só quer instigar o outro ali a dizer, nossa, a gente precisa refletir pelo menos sobre isso. Vamos pensar melhor no jeito que a gente tem se comportado, né? Isso em relação aos homens, às mulheres, independentemente da idade, e que a gente consiga viver muito mais do que 60 anos, né? Pensando no Maradona, olha, já pensou? Ele poderia ter uns 30 anos, pelo menos, a mais, né, de jornada. Obrigada pelo convite. E eu estou sempre à disposição. Obrigada.